Olá, eu sou Luciano Augusto e você não se enganou, nós estamos aqui no Tribunal de Justiça, só que nós estamos fora de audiência. E eu estou aqui com minhas parceiras jornalistas Aline Leonardo e Daniela Beckham. E hoje, no nosso primeiro podcast ou videocast, nós estamos recebendo uma convidada muito especial, é a doutora Cirlei, juíza auxiliar da presidência aqui do tribunal, que vai conversar um pouquinho com a gente. Doutora Cirlei, olá. A senhora que é uma das inspirações aqui para o tribunal e uma das motivadoras da política de direitos humanos, que é o principal tema que a gente vai falar hoje aqui no Fora da Audiência. De onde veio essa inspiração para a senhora encampar essa política de direitos humanos aqui dentro do Tribunal de Justiça? Eu acho que eu sempre senti essa necessidade da gente trazer mais à tona para o dia a dia as questões de direitos humanos, né? À tona do Tribunal de Justiça e do dia a dia do magistrado mesmo, porque é interessante, mas na prática nós não costumamos assim buscar muitos tratados de direitos internacionais, declarações. Então eu já senti um pouco assim de necessidade de trazer isso mais para o cotidiano, como uma forma de nos influenciar mesmo, né, nas nossas práticas mais rotineiras, às vezes até um pouco mais mecânica pela quantidade de processo. E daí começaram a surgir também as resoluções, as recomendações do CNJ. E daí a gente começou, a partir dessas resoluções, a ter a necessidade de criar, né, internamente alguns comitês, alguns mais antigos, já de resoluções anteriores, como por exemplo a da acessibilidade. E o que eu percebi? Assim, os tribunais, eles costumavam fazer isso de uma forma meio mecânica, sabe? Providenciavam um decreto e buscavam as pessoas que estavam ali próximas da administração para compor esses comitês. E na prática não acontecia muita coisa, porque às vezes aquela pessoa está envolvida com uma outra temática. Então, eu acho que o diferencial nessa gestão foi nós buscarmos, entre magistrados e servidores, pessoas que de alguma forma têm um interesse pela temática colocada em pauta. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Houve algum tipo de resistência a essa implantação aqui no TJJ? Não, muito pelo contrário. Eu acho que houve assim, um incentivo, um apoio total. Nós começamos ainda na gestão do desembargador Walter com essa política e ela foi amplamente implementada com o desembargador França, que é um entusiasta da temática, né? E assim, um grande apoiador. Não teve nada que a gente pensasse em fazer, o que nós propuséssemos, que ele se mostrasse reticente, que ele tivesse dúvida acerca daquilo. Assim, toda vez que nós propusemos algo que fosse relacionado a esse tema, ele foi um grande incentivador. E essa figura do gestor estar apoiando, né, a implantação de uma política como essa é fundamental para que a política ande. Eu acho que as duas coisas andam juntas. Eu acho que tem que ter o apoio da administração, né, da alta administração. E a gente tem que encontrar as pessoas que se envolvam com o tema, né? Então aqui nós temos a Comissão de Acessibilidade, que batalha pela inclusão de pessoas com deficiência. Nós temos a questão de gênero, tanto em referência à igualdade da mulher, quanto à aceitação da diversidade de gênero. A política de igualdade racial, e nós buscamos para cada uma dessas comissões ou comitês pessoas que de alguma forma já estavam ligadas a esse tema, já tinham algum trabalho, seja no âmbito da academia ou na sua prática corriqueira, assim, de atuação, algum envolvimento com esse tema. Então eu acho que as duas coisas andam juntas, encontrar as pessoas que se interessam, que têm ideias para colocar em prática, e o apoio da alta administração.
Doutora, e ao contrário do que a senhora disse que internamente não houve resistência, né? Mas fora, às vezes, sempre quando a gente posta algum assunto relacionado a uma dessas temáticas, igualdade racial, equidade de gênero, nós sofremos muitos ataques nas redes sociais, falando que o tribunal não deveria preocupar com esse tipo de temática, que é muito mimimi, que não gostam, que as pessoas não gostam desse tipo de tema. Qual seria a resposta, a senhora como uma aí das representantes da gestão, que o tribunal dá para esse tipo de pensamento? Então, eu acho que nos últimos tempos, principalmente, nós vivemos no Brasil assim, uma rejeição por alguns setores da sociedade a discussão das políticas de direitos humanos, né? Então, é natural que por causa dessas pessoas haja uma resistência. Por outro lado, eu penso assim em relação a mimimi, que é aquela história assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Para quem está numa condição totalmente favorável, é branco, hétero, homem, ocupa um cargo de poder, está numa situação muito confortável e acha que quem está vivendo toda uma série de preconceitos, de perseguição, de desigualdade, de exclusão, é mimimi, né? Então eu acho que para as pessoas que pensam que é mimimi, eu acho que deveriam se esforçar um pouco para se colocar no lugar do outro que vivencia essas dificuldades, né? E a partir do momento que há essa compreensão de que há um todo e que alguns podem não estar sofrendo por esses temas, outros estão, eu acho que há uma compreensão de por que o tribunal se propôs a discutir esses temas. Doutora, há 10 anos a senhora autorizou o primeiro casamento homoafetivo no Estado. Essa mentalidade foi um diferencial para a implantação dessa resolução aqui no TJGO? E eu queria fazer só mais uma perguntinha. Quando a senhora deu essa decisão lá atrás, a senhora disse, entre os seus argumentos, que a história mostra que o exercício da intolerância gera catástrofes. O tempo comprova esse argumento? Eu tenho certeza disso. E outra coisa que eu acho que acontece, não só no Brasil, mas na sociedade de uma maneira geral, é uma intromissão muito grande naquilo que deveria ser de interesse privado, né? Às vezes nós deixamos escapar tantas questões que realmente são de interesse público, como, por exemplo, como está sendo gastos, né, os recursos públicos, e temos, enquanto sociedade, essa preocupação em nos intrometermos naquilo que é a vida privada de cada um, né? Como se tudo que fosse vivenciado de uma forma privada fosse interferir de uma forma muito significativa à vida pública, mas isso na verdade não acontece. Essa tentativa de ingerência na vida privada, ela sempre traz resultados negativos, né? Então eu acho que à medida que nós vamos amadurecendo enquanto sociedade, talvez nós vamos tendo essa percepção de que nosso olhar devia ser para aquilo que vai trazer um reflexo para o exercício da cidadania, da publicidade, e deixássemos assim mais para que cada um cuide daquilo que é do interesse só da própria vida mesmo, né? Apesar da gente ter andado tanto, doutora, o que mais que falta fazer? Eu acho que falta chegar ao maior número de pessoas, né? Eu acho que a gente tem que ser insistente com essas políticas, com as manifestações em redes sociais, na posição do tribunal, para alcançar o maior número de pessoas mesmo, para sensibilizar naquilo que eu falei antes, né? Assim, às vezes a pessoa não tem a percepção do quanto essas questões elas afetam a vida de outras pessoas. E às vezes essa falta de percepção vem exatamente por estarmos num lugar muito confortável.
como se todo o direito e o conforto, todo o conforto e o bem-estar que nós exercemos fosse assim, um direito nato, né? Uma sorte sagrada. Então eu acho que a gente tem que fazer o maior número de pessoas perceber que esse lugar de muito conforto também nos traz a obrigação de transmitir para os outros a percepção de que é preciso fazer alterações.